O que esperar do novo governo eleito? Para participar conosco aqui, eu sou Fernando Catsones, CEO da Lifetime. Temos também Vitor Caretoni, nosso diretor de renda variável, e Álvaro Frasson, economista e estrategista do Banco BTG Pactual. Boa noite a todos. Vitor, gostaria de pedir para você começar com as perguntas aí. Vamos direcionar as perguntas para o Álvaro, que vai nos apoiar aí nas respostas difíceis que a gente não encontrou até agora. Eu gostaria de dizer que, ao final, vamos abrir um espaço para dúvidas. Então, quem quiser pode colocar suas perguntas aqui no chat. Na medida do possível, nós vamos tentar responder aí o que for possível em termos de dúvidas, tá? E vamos ter uma dinâmica aqui de colocar alguns dados na tela e também acionar cada participante com as perguntas e com as dúvidas aí que forem apresentadas, tá bom? Eu vou pedir para o Vitor Caretoni começar. Vitor, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença. Boa noite, Álvaro, também. E vamos lá. Bom, para quem não me conhece, sou diretor da mesa de renda variável aqui da Lifetime Investimentos. É uma área onde a gente sente bastante na pele aí as oscilações em dias como hoje, né? E aí, para trazer a primeira pergunta para o Álvaro, eu estou com uma tabela aqui na tela. Não sei se vocês enxergam bem aí, mas basicamente o que a gente olha aqui são as várias bolsas no mundo inteiro. E na última coluna ali mais à direita é a oscilação nesse ano dessas bolsas. Então, às vezes o pessoal não se dá conta, a gente olha muito aqui a informação local e a gente não se dá conta do que está acontecendo no mundo. Vocês podem ver basicamente que é um mar vermelho ali do lado direito. As três primeiras são Dow Jones, que são as 30 principais empresas industriais dos Estados Unidos, caindo 9,8% no ano. S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, caindo 18,41%. Nasdaq, a bolsa de tecnologia que todo mundo falava até o ano passado, caindo 29,69% só nesse ano de 2022, e eis que aparece ali um índice Bovespa com mais 16,21, destoando então totalmente aí desse cenário internacional. Para baixo ainda são as bolsas europeias, enfim, o mundo todo cai aí pelo menos 20% no ano, enquanto o Brasil acumula uma alta de 16%. Se você puder passar o próximo, Fernando. Quando a gente fala de moedas, a gente tem uma situação muito parecida. Então, a gente tem aqui as várias moedas, as únicas duas no azul esse ano são o peso mexicano e o real brasileiro se fortalecendo perante o dólar. Todas as outras estão caindo significativamente. Então, desde o iene japonês caindo 22%, libra esterlina caindo 15%, o euro caindo 13%. Enfim, o Brasil entrou num cenário completamente diferente do que era esperado no começo do ano, né? Ano eleitoral, todo mundo mais preocupado. E a pergunta, Álvaro, é basicamente a seguinte: esses números que a gente vê aqui na tela, é só uma euforia de mercado aí, algum fuzuê qualquer aí que acontece de vez em quando na Bolsa, ou a economia brasileira realmente está muito melhor do que lá fora e muito melhor do que alguns anos atrás? Então, como é que o Lula recebe aí esse Brasil? Qual Brasil que ele está recebendo? Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui a Lifetime, ao Fernando, ao Vitor, aqui o convite, a parceria de sempre, sempre muito bacana fazer aqui um bate-papo com vocês e com os clientes. Bom, eu acho que o presidente eleito Lula, ele recebe um país, em termos, digamos assim, econômicos, acho que bastante interessante. Eu acho que é um país que ele já conseguiu fazer uma reforma trabalhista em 2017, conseguiu fazer uma reforma previdenciária em 2019, estava avançando, acho que maturando um debate que não piorou não, sobre reforma tributária e reforma administrativa. E recebe um país que sobre a ótica de resultado das eleições, é um país que deu mais governadores a apoiadores do Bolsonaro do que a ele próprio, Luiz Inácio Lula da Silva. É um Congresso Nacional
aonde o Partido dos Trabalhadores e os partidos que apoiaram a candidatura do presidente eleito são minoria, né? A direita também não é maioria, a grande maioria, o grande vencedor é o centro político no Congresso, né? São os partidos ali como União Brasil, o PSD, o PP, o PL, essa turma toda. O PL já é um partido mais direita, mas o centro político, MDB, PSDB, Cidadania, esses partidos eles ficaram bastante robustos, né, nesse centro político. Então, acho que nesse contexto, o presidente eleito ele vai ter, digamos assim, a necessidade de compor com os diversos agentes da política e da sociedade, né? A gente viu um país que está rodando a juros bastante elevados por conta da situação global. As nossas expectativas de inflação, elas estão bem melhores do que eram há 12 meses atrás, mas ainda assim bastante desafiadoras. Vale lembrar que para final de 23, a expectativa de inflação do mercado, ali no Focus é 5%, do Banco Central é 4,8%, segundo o último comunicado do Copom, só que tanto 5 quanto 4,8 é acima do teto de inflação, do teto da meta de inflação de 2023. E o Banco Central, que perdeu a inflação para o sistema de metas em 2022, em 2021, deve perder em 2022 e talvez perca em 2023, tem aí um ambiente bastante desafiador em termos de condução de política monetária, porque o Banco Central não consegue fazer o trabalho inteiro sozinho. Quem determina expectativa de inflação de longo prazo e, portanto, juro de longo prazo, não é a política monetária, é a política fiscal. E aí, Vitor, que eu acho que é o nevrálgico do debate sobre como o presidente eleito recebe o país. É um país onde precisa passar uma sinalização fiscal positiva para que essas expectativas de inflação e de juros caiam ao longo do tempo e que permitam um crescimento econômico sustentado. O que o mercado hoje tem se perguntado é se o presidente eleito e sua equipe, que a gente ainda não sabe quem é, mas pode debater aqui também, se eles têm essa leitura que o cenário de hoje, que vai encontrar em 2023, é muito diferente do cenário de 2003, né? O mundo, a partir de agora, é um mundo de juros muito mais altos, de um crescimento muito mais baixo, aonde a globalização ela não está na sua ascensão, pelo contrário, ela está parece em alguma descendência ou maturação, né? O tal da desglobalização que a gente pode conversar, e também com diversos emergentes passando uma situação bastante desafiadora. Fora o fato que a China não cresce mais 10% ao ano, cresce 3, 4, 5, 6 no melhor dos casos. E se crescer 6, não cresce mais como crescia 20 anos atrás, porque a dinâmica de crescimento da economia chinesa não é mais predominantemente, majoritariamente industrial, construindo cidades do zero, como era no passado. Esses últimos 20 anos, a classe média chinesa cresceu bastante, serviços hoje compõem um bom percentual do crescimento do PIB da China. Então, tudo isso para dizer que também não tem um ambiente de boom de commodities dos próximos anos que vai permitir o governo ter uma arrecadação tamanha que ele pode simplesmente relaxar na parte fiscal ou não ter nenhuma regra ou nenhuma conduta fiscal muito bem ajustada, porque os nossos níveis de endividamento estão bastante elevados, com um juro bastante elevado. Então, o cenário ele é sim bastante desafiador, mas que pode ser positivo. Se essa atual equipe de transição e que assumir o governo entender que não há espaços para, digamos assim, invencionices, né, ou descuido com as contas públicas, eu acho que os próximos anos têm possibilidades de ter um ambiente de crescimento para o Brasil melhor do que a gente está esperando. Mas aí a gente vai adentrar aí aos assuntos ao longo da conversa. Boa.
Legal, Álvaro, eu vou aproveitar aqui e que você já tocou claramente nesse tema, né? Como é que fica a distribuição aí por partidos, né? Tanto na Câmara quanto no Senado Federal, e a gente vê claramente, né, que a esquerda é minoria, né? E aí o Centrão realmente ganhando força, como você disse, né? Como é que fica, Álvaro, a governabilidade nisso, né? Assim, aproveitando que você já tocou nesses temas, as reformas, né, que são tão necessárias para o país continuar crescendo. Vou entender aqui do que você colocou, né? Que uma boa lição de casa já foi feita, tanto é que os números aí são positivos para o Brasil, especialmente esse ano. A gente vem fazendo uma boa lição de casa. Mas vamos lá, reforma tributária. Some da pauta, volta para a pauta, continua na pauta, ganha mais força, ganha menos força. Reforma administrativa, as mesmas perguntas. O que você acha? Se para a gente ter um país avançando, a gente precisa necessariamente de reforma, né? Como é que fica isso e a governabilidade disso? Vai ser possível? Deve andar? Bom, acho que em relação à governabilidade, o que a gente tem conversado com os cientistas políticos que a gente contrata e fazem essa análise em Brasília para a gente, é que, assim, acho que, e aí também, eu acho que é um conhecimento também público notório, da habilidade do presidente eleito de saber compor com os mais diversos ramos da sociedade, da política, e trazer apoios. Acho que se a gente voltar à historinha lá de trás, lá para 2002, 2003, a gente vai ver um Lula que teve apoio de Antônio Carlos Magalhães, que teve um apoio de José Sarney, teve um apoio de Renan Calheiros, teve apoio de Michel Temer, né? Então, eu acho que o presidente Lula ele tem uma habilidade de compor. Eu acho que a diferença é que agora o Brasil parece estar muito mais ideologizado, e a partir disso não é mais tão fácil assim você desviar as suas atenções e o seu posicionamento político, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, não me parece que o Republicanos vai sair do apoio da oposição e vai começar a apoiar o presidente Lula. Acho que isso seria muito difícil, e se conseguisse, acho que mostraria uma habilidade que hoje ninguém está estimando. Mas não me parece nada difícil um partido como o PSD, do Gilberto Kassab, por exemplo, que na apresentação aí vocês colocaram muito bem como um partido de centro, sem ser de direita ou de esquerda, se aproximar mais do presidente Lula. Eu acho que isso sim pode acontecer. Vale lembrar que a Simone Tebet, que declarou apoio no segundo turno, e é um dos nomes cogitados para um potencial Ministério da Agricultura do governo Lula, é do MDB. Ela pode também ser uma força a levar o MDB para essa frente. Desculpa. Fora o fato que acho que essa composição de ministérios, ela me parece que vai passar por algo muito próximo do que foi no passado, ou seja, dificilmente a gente vai ter uma composição de ministérios onde o PT majoritariamente terão os nomes. Acho que quando o presidente Lula ontem fez o seu discurso, ele deixou algo muito claro. A gente não sabe se apenas no discurso, mas deixou algo claro, que a vitória não era da esquerda, que a vitória não era do PT, a vitória era de uma frente ampla. Então, me parece que essa frente ampla ela vai ser refletida nos ministérios e, por conseguinte, uma maior facilidade em aprovar alguns projetos, né? Entre os projetos que você comentou, me parece mais urgente a reforma tributária do que a reforma administrativa. Por que eu digo isso? Porque, dado as inúmeras propostas que o PT colocou na carta da semana passada, vou citar dois deles: a isenção do imposto de renda para salários até R$5.000 e mais R$150 de Auxílio Brasil para cada criança até 6 anos de idade. Esses dois programas somados custariam 255 bilhões de reais
para as contas públicas. Então, me parece que para financiar essa história, só carga tributária, né? Então, eu acho que há sim um risco da gente ter uma elevação de carga tributária ou em 2023 ou nos anos posteriores. Tem alguns pontos que já estavam na mesa, né? Como, por exemplo, taxação de dividendos. Acho que essa história ela já estava sendo até defendida pelo próprio ministro Paulo Guedes e deve, portanto, se consolidar nesse novo governo. O que a gente ainda não sabe é se serão todos os produtos ou haverão produtos ali financeiros que não serão tributados. A gente, acho que só para trazer aqui para a luz o debate, se a gente voltar para 2019, quando tinha esse debate de reforma tributária mais avançado, a primeira proposta que foi levada ao Congresso foi com todos os produtos sendo tributados, mas ao longo do caminho, fundos imobiliários ficaram de fora, porque fundos imobiliários teriam ali uma arrecadação de menos de R$1 bilhão, e você poderia destruir um mercado crescente, perder uma liquidez de um mercado que financia a construção civil com uma arrecadação pífia de impacto para as contas públicas. Então, isso pode, talvez, ser considerado nesse próximo ano. No entanto, acho que o que o mercado está mais, de fato, de olho é sobre como essa reforma tributária, caso ela aconteça, me parece que vai acontecer, não sei se no ano que vem, mas ao longo desse governo, como serão mesclados os tributos, né? Que é o tal do IVA, né? o Imposto sobre o Valor Adicionado. Será que o governo ele vai fazer um imposto único englobando impostos federais, estados e municípios? Esta era a proposta da PEC 45, do qual o relator era o Baleia Rossi, né, presidente do MDB, e o economista autor era o Bernard Api. Bernard Api, esse economista que tem um bom apreço pelo mercado financeiro, é um cara da academia, mas que tem um bom apreço pelo mercado financeiro, e que constantemente fala com o ex-presidente Lula e o PT. Então, nos parece que o Bernard Api pode ser um nome, não para ministério, mas que pode compor uma eventual secretaria dentro de um Ministério da Economia. E ele é favorável desta unificação de impostos, onde, independente se você é do agro, de serviços ou da indústria, você vai ter a mesma taxação de imposto sobre a receita, né? Ou seja, a unificação de PIS, COFINS, ICMS, ISS, aquela história toda poderia ser unificada. Isso seria muito positivo, porque vale lembrar que o Brasil tem o pior sistema tributário do mundo, né? O país que mais gasta horas resolvendo pendências tributárias. Em segundo está a Venezuela com metade do tempo, em terceiro está a Bolívia com a metade do tempo da Venezuela. Então, o ranking do Brasil é bem ruim. Logo, e é só para ressaltar que esta simplificação geraria maior produtividade da economia e se ela for simplificada com a mesma alíquota, poderia gerar, inclusive, maior arrecadação, dada a sua simplificação e dada a sua capacidade de você gastar outras horas produzindo e elevar a produtividade da economia. Então, me parece ser uma saída interessante a médio prazo, independente de quem fosse o vencedor, de fazer essa reforma tributária. Mas eu acho que a gente não pode descartar o fato de haver, pelo menos em 2023, alguma elevação, talvez pontual, de alguns tributos, né? E aí tentar ver se essa alíquota global, que hoje é de 34%, essa carga tributária global, que hoje é de 34%, vai aumentar. Mas tem um ponto interessante nisso. Final do ano, tem o orçamento para ser votado. E no orçamento está mantido as desonerações dos impostos sobre combustíveis, né? E aí acho que vai ficar uma pergunta que a gente vai ter que acompanhar, enfim, a coordenação do PT, esse programa de transição do PT, vai ser favorável ou não à manutenção dessa desoneração dos impostos, que se por um lado você perde receita em torno de 50 bilhões ano,
por outro, você controla a expectativa de inflação na unha, porque preço administrado fica mais baixo. Então, me parece que reforma tributária, sim, é um tema bastante maduro, mas, como eu falei aqui, bastante complexo, Fernando. Então, não me parece que vai ser algo que vai avançar num primeiro ou num segundo trimestre do ano que vem. Eu acho que é um assunto que vai ganhar significância dentro da pauta do governo, mas se acontecer, me parece que está mais com cara de segundo semestre ou quarto trimestre do ano que vem. Logo, reforma administrativa pode ser menos consensual, mas pode ser mais simples de avançar. Claro, não pegando servidores atuais, eu acho que esse que é o best case scenario, né, seria uma economia muito maior, mas se a gente fizer uma reforma administrativa que pegue apenas os servidores futuros, você ao menos tem uma sinalização fiscal bastante positiva, que não arruma as contas públicas em 23, 24 ou 25, mas você consegue no longo prazo diminuir esse custo relativo aí com despesa com pessoal e despesa administrativa. São dois assuntos que são fundamentais e que o governo vai precisar tocar. Agora, a velocidade, ali, o qualitativo e a velocidade da aprovação é que a gente vai precisar acompanhar. Álvaro, é só para... até coloquei um slide aí, que tinha uma pergunta para você aí, qual é a grande preocupação, mas já antecipamos, você já respondeu, né? Então, a gente vem num cenário aí, realmente, né, de aumento da dívida pública. Esse é um gráfico, né, de dívida em relação ao produto interno bruto, né, dívida em relação ao produto interno bruto. A gente vê aqui que o último governo, né, conseguiu aumentar a arrecadação, diminuindo essa relação, né? Algo que também aconteceu no primeiro mandato do governo, do novo governo aí, mas que a gente sabe que existe uma preocupação já importante agora, principalmente já pela essa dívida fiscal contratada para o ano que vem, que será recebida como herança, né? Exatamente, assim, eu acho que esse nível de endividamento é que preocupa bastante, porque toda vez que a gente escuta que o governo ele vai induzir o crescimento, a gente acha legal por um lado, mas preocupado por outro, como é que ele vai fazer essa indução, né? E aí tem várias pautas que a gente pode trazer como preocupação, né? Acho que a minha principal pauta, na verdade, não é nem sobre as reformas, porque eu acredito que, dada essa composição do Congresso, dada a composição dos governos dos estados, porque isso também é importante no jogo político, para você conseguir governar em termos federais, não me parece que ele vai, enfim, que políticas muito heterodoxas vão conseguir ganhar espaço para aprovação. Acho que essa composição que o PT conseguiu no Congresso evita o impeachment, mas não aprova PECs, né? É aquele meio do caminho que eles ficaram. Dito isso, eles não vão conseguir ter, na minha avaliação, muita margem de manobra na parte orçamentária, na parte fiscal, mas tem um parafiscal que preocupa, que é Banco do Brasil, Caixa e BNDES, né? Em relação ao BNDES, acho que é uma preocupação bastante grande, porque se a gente voltar à política que era no passado, onde você tinha uma taxa de juros subsidiada, com um grande volume de crédito direcionado sendo emprestado, isso dificultava o trabalho do Banco Central, porque dificulta o trabalho da política monetária. Porque se eu, Banco Central, quero aumentar os juros de 10 para 11 para controlar a inflação, mas tem um banco ali do lado da esquina que está emprestando um caminhão de dinheiro a uma taxa negativa em termos reais, meu trabalho como banqueiro central fica mais difícil, portanto, meu trabalho para controlar a inflação fica mais difícil. Então, eu acho que esse papel do BNDES é algo importante para a gente acompanhar, porque se de fato voltar a uma política anterior, a gente vai ter uma maior pressão nos juros longos, e isso vai impactar as nossas carteiras aqui dos nossos investidores. Por isso que um nome para Ministério da Fazenda não é tão simples, né? A gente tem escutado aí de uma forma muito extensiva, né, o nome do ex-ministro Henrique Meirelles, mas não me parece que o Meirelles aceitaria um BNDES indutor do crescimento, dos moldes como eram lá de 2009 a 2014.
né, como pareceu que ficou naquela carta do PT da semana passada. Então, os desafios fiscais, eles são sim grandes, mas me parece que não há muito espaço para fazer uma política fiscal muito negativa, pelo menos na sinalização após 24, que vai ter um gasto adicional, aquele tal do waiver que o mercado está falando para gastar no ano que vem, isso vai ter. No entanto, nos parece que o mercado vai fazer o seguinte acordo: olha, se você me entregar um nome muito bacana, eu até entendo você gastar 200 ou 300 bilhões de reais. Mas se você não me trouxer um nome e um plano crível para médio prazo, 150, 100 bilhões pode ser caro demais. Eu acho que a gente está hoje tentando entender esse jogo político de nomeações e sinalizações fiscais à frente. Legal. Deixa eu queria pegar um gancho aqui. Estou recebendo algumas perguntas também. Eu já tinha algumas engatilhadas. Eu vou tentar fazer uma junção e até já fazendo um paralelo, porque muitos investidores nos perguntam isso, né? O medo do Brasil virar uma Argentina ou virar uma Venezuela. E a gente sempre sabe, está aqui na tela, né? Um dos pontos muito importantes aqui é a autonomia do Banco Central, mas o Banco Central sozinho não faz o jogo, assim como você acabou de comentar aqui do ministro da Economia, né? Que seria super importante, porque senão dificulta aí o trabalho do Banco Central. Em termos de... Você comentou assim, en passant, mas eu vou reforçar. Em termos de aprovação de PEC, que seriam as mudanças mais significativas, né? O Congresso sempre precisa de 2/3 dos deputados para aprovar qualquer alteração, né? E 2/3 do Senado também. Então, 2/3 hoje lá na Câmara dos Deputados significa que toda a base da esquerda tem que votar favorável a determinado assunto e praticamente todo o centro poderia perder só 10 deputados ali do centro para realmente ter aprovação de uma PEC. Se simplesmente 10 forem contra, você já não tem aprovação nenhuma. Então, para mim, me parece realmente também muito difícil alguma guinada muito forte para políticas heterodoxas, mas daí, complementando com o que eu tenho de perguntas aqui na tela, inclusive, pessoal, reforçando que se vocês quiserem perguntar alguma coisa, a gente tem um chat aqui, tá? Vocês podem mandando perguntas ali que a gente vai trazendo aqui. E aí, as perguntas quais são, né? Já tem investidores nos perguntando se existe a possibilidade de ter uma revogação ou um retrocesso na reforma trabalhista, tá? E uma outra pergunta é basicamente a seguinte: devido a essa configuração aí de Câmara e Senado, caso o governo não consiga implementar a sua agenda, você veria algum risco aí de ruptura institucional de fato? E aí sim a gente poder dar uma guinada mais a lá Argentina ou Venezuela? Tá bom, assim, eu acho esse risco baixíssimo, tá, pessoal? Primeiro que as condições econômicas do Brasil, elas são bem diferentes da Argentina e da Venezuela. O Brasil hoje, ele tem 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. A Venezuela tem 8, a Argentina tem 25. A Argentina e Venezuela são grandes devedores externos líquidos, ou seja, sua dívida externa em dólar é muito maior que as suas reservas internacionais. O Brasil não, o Brasil é credor externo líquido. Nossa reserva internacional é maior do que a nossa dívida externa atrelada em dólar. Ou seja, quando o dólar deprecia, é ruim para a gente que o produto importado ficou mais caro, mas para a dinâmica da dívida bruta brasileira é bom, porque a gente tem uma dívida líquida, na verdade, mais menor, quando a gente tem uma desvalorização do real. Então, acho que nesses pontos o Brasil tem uma estrutura de balanço de pagamentos também muito mais robusta do que a Argentina, do que da Venezuela, e não seriam em 4 ou em 8 anos que a gente reverteria. A gente nunca pode dizer nunca, mas eu acho que são riscos de cauda, riscos muito baixos, que levariam o Brasil a fazer isso. Porque vale lembrar, tanto a Argentina quanto a Venezuela não tem um banco central autônomo também, né? E as instituições lá são muito menos robustas do que no Brasil. Acho que fora isso, o mercado financeiro brasileiro ele é muito mais robusto do que esses países. Eu não vou nem falar da Venezuela, onde o mercado financeiro é praticamente inexistente, mas se eu falar para vocês que o índice Merval, que é o principal índice da Bolsa de Valores argentina,
Argentina tem 24 empresas, vocês acreditariam? No Brasil, a gente tem mais de, sei lá, Caretone, você sabe muito mais do que isso, mas mais de 100 empresas só no Ibovespa, se você somar todas as outras listadas, elas são... Pessoal, eu estou tendo um retorno por algum motivo aqui. Agora sim, agora melhorou. Então, a gente tem... A Merval tem 24 empresas. Então, a Bolsa de Valores da Argentina, ela tem quase nenhuma liquidez. A maioria delas são alguns bancos estatais. Então, um analista cobre a renda variável argentina inteira, né? A gente costuma brincar aqui. Então, o Brasil ele é um país que tem uma economia também muito mais plural do que Venezuela, que é só petróleo, do que Chile, que é só cobre, do que a Argentina, que é basicamente carne, soja e trigo. O Brasil tem uma economia muito mais plural, então me parece bastante difícil essa guinada. Assim, realmente, a gente precisaria ter, acho que, muito tempo de condução errada para isso acontecer. Como você bem comentou ali, Caretone, acho que a composição do Congresso vai evitar, acho que, políticas muito erradas, né? Políticas fiscais ali de populismo público. Acho que isso que está bastante claro, e é por isso que o mercado financeiro performou muito bem depois do resultado do primeiro turno. Não teve nada a ver com a eleição presidencial, foi a composição de legislativo. E quando a gente teve agora um resultado bastante apertado entre os dois candidatos, com vários governadores mais alinhados a um discurso de mercado vencendo, eu acho que ficou claro que a sociedade ela deu um recado para o governo que vai chegar em 2023. É uma sociedade que ela está majoritariamente colocando nomes de centro e centro-direita no poder, e ela, portanto, não quer aquele mesmo tipo de política econômica do passado. Me parece que o ex-presidente, agora presidente eleito Lula, só venceu porque ele, pessoalmente, é um nome muito forte, muito popular dentre as classes mais baixas, e que qualquer outro nome que o PT escolhesse fora o ex-presidente Lula não seria vencedor um Bolsonaro com um Congresso e governos estaduais talvez bastante favoráveis. Então, eu acho que esses riscos são bastante afastados, mas que a gente tem que ficar vigilante, né? Tem que entender como essas políticas elas vão avançar daqui para frente. Legal, Álvaro. Aproveitando essa popularidade aí que você mencionou, pessoal do presidente eleito, a gente viu aí um movimento bastante importante de reconhecimento internacional, né? Europa, Premier do Reino Unido, presidente Macron, assim, a Noruega, né, já anunciando que volta a fazer seus investimentos no Fundo da Amazônia. Então, houve um movimento internacional aí importante de apoio à vitória, né? E que reflete um pouco dessa popularidade internacional. E a gente pôde ver no mercado hoje, né, um fluxo estrangeiro atípico também movimentando a nossa bolsa, né? Então, como é que você imagina que isso possa afetar no médio e longo prazo os investimentos aqui? Perfeito. Eu acho que esses pontos que você trouxe acho que são bem interessantes, porque, para mim, são motivos de otimismo com o Brasil em médio prazo. Eu acho que nesse curto a gente fica bastante receoso com as escolhas dos nomes que vão compor o governo, das políticas que serão adotadas, mas o Brasil tem uma oportunidade de médio e longo prazo bastante interessante. Eu acho que num ambiente, como eu estava falando no início da nossa live, num ambiente onde a desglobalização parece avançar, você ter um nome que seja um bom negociador internacional me parece ser um ativo e não um passivo nesse momento. Então, eu acho que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ele pode, dentro da sua habilidade política internacional, angariar mais recursos aqui para o Brasil, sobretudo pelo avanço de dois aspectos. Primeiro aspecto, a desglobalização ela incentiva o nearshoring e o friendshoring. Que história é essa, né? As cadeias globais de produção estavam muito longas, né? Estados Unidos, Europa, todos eles colocavam
colocavam suas cadeias produtivas lá na China, Taiwan, e agora com essa tensão do clima geopolítico, parece que apenas o custo não faz mais sentido como única variável de decisão para você alocar a sua cadeia de produção. Então, você vai precisar somar o fator custo, o fator proximidade e o fator amizade, que é o tal que é o friendshoring, né? Ou seja, eu preciso ter um país amigo e próximo e confiável para que eu consiga ter uma tranquilidade dessa cadeia de produção. E aí eu acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. Eu acho que neste momento de desglobalização, o Brasil dentre as alternativas que Europa e Estados Unidos têm, aquele mais próximo, com maior escala de produção, porque Chile, Colômbia, Peru, México, Argentina, África do Sul, a Turquia não tem a escalabilidade que o Brasil tem, não tem a estabilidade econômica que o Brasil tem para conseguir ofertar essa mão de obra barata e próxima e confiável para essas cadeias produtivas. Somado a isso, o Brasil tem a segunda pauta ESG, que eu acho que ela pode ganhar força daqui para frente, sobretudo no Nordeste brasileiro, né, que é um lugar no Brasil onde venta o ano inteiro, onde faz sol o ano inteiro, e a gente aqui no Brasil, a gente aqui no banco recebe seguidamente projetos para financiar fazendas de placas solares no Nordeste brasileiro. Então, eu acho que se o presidente Lula conseguir se desvencilhar dos programas tradicionais ou das pessoas mais tradicionais do PT e abraçar essa frente ampla que ele diz ter abraçado, me parece que isso pode ser uma oportunidade para atrair recursos de médio e longo prazo para a infraestrutura no Brasil e para a pauta ESG. De novo, eu acho que neste ambiente de desglobalização, ter um bom negociador internacional, a despeito de qualquer outra pauta que possa existir, moral, ética, não quero entrar aqui nesses temas, mas um bom articulador, que o Lula, pelo menos, tem se mostrado mais hábil do que o Bolsonaro se mostrou da parte da política externa, pode ser um ativo importante nesses próximos anos de desglobalização, de juros mais elevados, de menor crescimento global. Legal. Álvaro, acho que a gente acabou passando por vários pontos e a reforma trabalhista você escapou. Me esqueci. A turma está me perguntando aqui, tem bastante bom. Empresário no grupo e a turma está preocupada com o retrocesso aí da trabalhista. Eu acho que esse é um risco, sim, que pode acontecer. A gente ainda não, de novo, como não tem governo definido, como não tem proposta definida, a gente está no mesmo, digamos assim, nível de suposições e subjetividades, né? Mas, dado que o PT colocou naquela carta da semana passada, que uma das ideias é trazer uma nova reforma trabalhista, uma nova legislação trabalhista, eu acho que isso preocupa, sim. A gente não sabe se ela... não me parece que a atual reforma será revogada, não acho que é isso que vai acontecer, mas ela pode trazer ali novas medidas de elevação de custo de contratação do trabalho. Eu acho que este, sim, é um risco que a gente pode enfrentar neste novo governo Lula, né? Bacana, Álvaro. Estamos cheios de perguntas aqui já. Vamos tentar fazer, antes da gente entrar nos setores aqui, vamos tentar fazer um bate-bola rápido aqui de algumas perguntas. Vamos lá. Ministro da Economia. Você começou com uma fácil, né? Posso falar uns 5 nomes? É isso aí, a ideia é essa, né? As possibilidades. Olha, o que a gente já escutou de possibilidades, é claro, o Henrique Meirelles. A gente escutou no dia de hoje a fonte do Kennedy Alencar, jornalista da UOL, que tem uma entrada muito grande, não só no PT, mas com o próprio presidente Lula, que Geraldo Alckmin é o nome hoje mais cotado. Para quem tem dúvidas, ele poderia sim ocupar ao mesmo tempo os cargos de vice-presidente e ministro, podendo ser eventualmente demitido como ministro, mas claro, não demitido como vice.
Eu acho que esses são dois nomes que o mercado veria com bons olhos, dado que eles cumprem a função de ser políticos e que trazem credibilidade ao mercado financeiro. Tem outros nomes, como Jacques Wagner, Rui Falcão e Alexandre Padilha, que são do PT, que não parecem ser os melhores nomes, mas também não são os piores, como poderiam ser Haddad e Mercadante, e essa turma me parece estar bastante afastada de probabilidades. Então, eu ficaria entre 5 nomes: Meirelles, Alckmin, Alexandre Padilha, Rui Falcão e Jacques Wagner. Legal, legal. Outra pergunta. Ruptura. Existe algum risco aí de Lula não assumir? Muito difícil, acho que muito difícil mesmo. Eu acho que o silêncio do presidente Bolsonaro, acho que foi um reflexo, na verdade, de um isolamento, não apenas que ele se colocou na alvorada, mas de um certo isolamento político. Se a gente remontar o que aconteceu ontem, os governadores que apoiaram o presidente Bolsonaro na campanha, nos seus discursos ali de vitória, eles já colocaram o seu aceno ao governo federal, dizendo que vão pensar de forma pragmática, a exemplo do governador aqui de São Paulo, eleito, né, o Tarcísio de Freitas, né? Ele que é um dos nomes que mais se colou ao nome do presidente Bolsonaro, ele já fez essa postura mais pragmática. Segundo ponto, ontem o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, do PL, que apoiou o presidente Bolsonaro, já deu uma declaração dizendo que as urnas serão respeitadas, e curioso que na imagem, logo atrás do Arthur Lira, estava Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados. E o terceiro ponto é que as Forças Armadas também não tiveram nenhum encontro ou nenhuma intenção de fazer qualquer tipo de movimento. Ruptura institucional, portanto, não há. Claro, pode haver alguns caminhoneiros que aqui e ali possam barrar algumas estradas, pode ter alguma ação isolada por parte de civis, mas rupturas institucionais são bastante fora de cogitação. Legal. Tem uma pergunta aqui, se acham que tem algum risco de confisco no Brasil? Não, muito. Bom, sim, como bom economista, sempre vou deixar um cenário de cauda, né? Aquele 1, 2%, né? Da amostra da distribuição de frequência, mas não, assim, acho que o Brasil não tem motivos para ter qualquer tipo de confisco, né? O Brasil não tem aquela situação como foi no Collor, lá nos anos 90, onde o motivo do confisco era você evitar que a moeda circulasse para você conseguir, a partir disso, reduzir a inflação, né? Que foi um tiro no pé no fim das contas, mas não tem nossa avaliação, nenhum risco nesse sentido. Legal, maravilha. Vamos botar o Vitor na Falando de fogueira inflação, agora? não, tem uma aqui sobre, você Tá comentou, mas acho que vale reforçar, a persistência da desoneração sobre os impostos de combustíveis em 2023. Apesar dela reduzir a arrecadação, ela mitiga a inflação, como você mesmo comentou, ela controla a inflação ali na unha, né? Então, isso no final das contas, não prova uma redução de juros ali da dívida estatal e acaba melhorando contas públicas? Então, eu acho que esse ponto ali ele acaba não melhorando as contas públicas, não, porque esse efeito ele não está claro se ele vai permanecer ou se ele vai voltar em 2024. Então, acho que se a ideia seria fazer uma boa sinalização fiscal, eu acho que o ideal seria retomar a cobrança por tributos, talvez numa alíquota menor do que se fazia anteriormente, ou fazer isso de forma gradual, mas você já incorporar uma normalidade, porque você renunciar a 50 bilhões de reais, quando você está pensando em gastar mais 250, que são aquelas duas propostas do IR, isento até 5 mil, e Auxílio Brasil de R$150 para cada criança até 6 anos, é uma bomba fiscal. Então acho que essa história tem que ser melhor coordenada. Então, a minha preferência seria retomar a cobrança de tributos e você conseguir fazer um programa social 2023 um pouco menor do que se propôs, mas com um nome bastante crível. De novo, eu acho que o grande incentivo que esse governo tem em colocar um nome que gere credibilidade no mercado
é que o mercado aceitaria um waiver maior. Você pode, para 2023, pode gastar em 23 desde que o nome seja um nome que traga aí uma equipe bacana e uma credibilidade a médio prazo. Ainda no rol das polêmicas aqui, taxação de grandes fortunas, está na mesa? Eu acho que não, eu acho que a composição desse Congresso deve evitar esse tipo de proposta, até porque acho que boa parte das grandes fortunas está lá tá na Câmara dos Deputados, está lá no Senado Federal, e aí me parece, independente de quem vencesse as eleições, eu acho que esse tema não avançaria. Pode acontecer, claro, de se colocar num primeiro momento por parte do Executivo, mais por uma questão de sinalização, a sua base, tudo mais, mas não necessariamente eu acho que isso vai ter corpo para avançar e ser proposto. Acho que tributo sobre grandes fortunas eu acho que está fora de cogitação. Dividendo, sim, eu acho que está bastante maduro para avançar no ano que vem. Dividendos provavelmente iria mesmo com o governo atual, né? Já é uma pauta que está tentando há muito tempo, né? Perfeito. Legal. Vamos botar o Fernando. Vitor numa fria, né? Eu quero te botar numa fria, Vitor, né? Não colocamos ainda. Vamos falar de setores, Vitor. O que é bom, o que é ruim neste momento? O que compraram, o que não compraram? Ó, tem uma pergunta aqui de um investidor. É hora de vender as ações do Banco do Brasil e demais estatais? Tá. E também chegou uma aqui pedindo para comentar a flutuação da Bolsa hoje, né? Um pregão muito arisco no começo e depois com essa virada, o que pode ter causado essa mudança, né? Gente, basicamente assim, o que a gente tem aqui como grandes temas, né? Você tem, obviamente, tem um risco das estatais, que é basicamente o seguinte, tanto o Petrobras como o Banco do Brasil, elas viveram momentos aí que as aproximam muito de empresas privadas. A mesma política de empresas privadas, visando gerar um maior valor para os acionistas, então dar lucro, folhas de pagamento menores, enfim, um modelo muito próximo realmente de empresas privadas. E quando a gente vem com um governo de esquerda que, sabidamente, é mais intervencionista nesse sentido, a Petrobras ela vai provavelmente entrar numa linha de ser, de novo, indutora de crescimento de algumas áreas, na área de energia, esperamos, né, que fique por aí, mas ela deve induzir mais crescimento, aí fazer mais investimentos, então, e provavelmente ter algum tipo de controle de preços. Para o governo controlar preço, ele tem que mudar a lei das estatais, então não é algo tão simples assim, mas que no tempo pode acabar sendo feito. Qual que é o resumo da ópera? Se você olha a Petrobras da semana passada para a Petrobras de hoje, obviamente, a atratividade dela diminuiu muito. É uma ação que já subia até sexta-feira passada, ou até segunda-feira passada, subia aí 70% no ano, tá? Só nesse ano aqui, contra 10% da Bolsa. Então, um papel já bastante esticado e que nesse momento ela acaba perdendo esse brilho porque privatização, obviamente, esquece e alguma intervenção passa a ser possível. Então, é um papel que o acionista que está na Petrobras hoje, com certeza, ele tem um lucro acumulado importante e é um papel que ele poderia realmente trocar para uma outra posição. E quando eu falo lucro acumulado, já considerando dividendos pagos no período, tá? Banco do Brasil, numa linha muito parecida. O banco pode ser usado aí para induzir alguns investimentos, a juros subsidiados, enfim. Essas duas empresas, mais notadamente, elas perdem o brilho que elas tinham em relação ao mês anterior, mas em contrapartida, várias outras começam a chamar muita atenção, né? Então, o setor de educação é um que, de fato, é um destaque. O governo falou do FIES inúmeras vezes, inclusive na carta da semana passada. Então, a gente deve ter algum gás aí para as empresas de educação. Empresas de construção, principalmente de baixa renda, está no próximo slide até, Fernando, se você puder pôr, empresas de construção ali de baixa renda ou até de varejo também. Então, a gente viu um rally muito importante hoje, além de algumas empresas de construção, a gente viu lojas Renner subindo, BR Malls, Multiplan subindo, enfim, tudo que é mais ligado ao varejo, porque imagina-se que tenha mais dinheiro ali para a população, tá? E no limite, a gente tem que estar aqui no cantinho da tela um RED ali em Vale, né? Ao mesmo tempo que Petrobras subiu 80%, a Vale está de lado levemente em baixa nesse ano. E se você passa a ter uma versão um pouco maior aí a risco ao Brasil, né? E você tem então um dólar puxando aí de maneira mais acentuada, você tem a Vale, que é uma super exportadora e que se beneficia nesse cenário.
Além disso, a Vale ela é uma empresa hoje que já segue bastante depreciada, ela não tem nenhum gatilho imediato, a gente tem toda uma questão acontecendo com China, uma questão importante de longo prazo acontecendo na China, então ela não tem nenhum gatilho imediato para subir, mas é uma ação que está barata. Para carregar, o investidor pode carregar com alguma segurança e ainda está dolarizado. Então, você tem uma boa proteção para carregar esse tipo de papel no momento e ainda você tem uma simetria de que se em algum momento do ano que vem o Xi Jinping anuncia algum estímulo ali em China, a Vale deve puxar aí de maneira muito rápida. Mas então, no resumo, sim, estatais elas perdem essa atratividade toda. Então, hoje, a gente teve várias instituições, várias casas de análise rebaixando Petrobras, alguns de compra para neutra e outros que já estavam em neutro, como o próprio BTG, fizeram uma redução no preço-alvo, e a gente já começa a ver um movimento parecido com o Banco do Brasil, não na mesma intensidade, mas nessa mesma direção. Tá? Seriam os dois papéis para realmente a gente não ter no momento e priorizar mais, se é setor bancário, empresas mais as privadas, né? Itaú, Bradesco, BTG Pactual, enfim, outras desse porte, mas fora aí de Banco do Brasil. Acho que seria o jogo do momento aí que a gente já tem visto acontecer nas últimas semanas e hoje se mostrou muito evidente. E aí, respondendo a outra pergunta hoje, né? O que acontece? É o famoso o mercado cai no pânico inicial, né? A gente sabe que muita gente aumentou a mão na última hora ou estava convicto que a bolsa só subiria se o presidente Bolsonaro vencesse a eleição. Como ele perdeu, o pessoal sai vendendo pela manhã. E assim, infelizmente não aconteceu aqui porque a turma tá assessorada, mas a gente vê um fluxo vendedor mais forte, as ações abrindo em baixa, só que a bolsa brasileira já está barata. Então, quando você pega uma bolsa barata, com as ações abrindo com 5%, 6% de queda, você dá espaço para todo mundo vir comprando. Na quarta-feira, a gente vai saber como é que foi o fluxo. Normalmente, o fluxo estrangeiro chega 2 dias depois, mas boto minha mão no fogo, arrisco a dizer que o investidor estrangeiro colocou muito dinheiro na bolsa brasileira hoje e fez dar essa puxada aí que provavelmente o investidor local, assustado com o resultado, vendeu na abertura e o estrangeiro vendo uma excelente oportunidade e veio comprando. Exceto para Petrobras e Banco do Brasil, que de fato abriram em queda, foram recuperando ao longo do dia junto com todo o mercado, mas depois veio aquele banho de realidade, de fato, nessas ações, e elas voltaram ali para as mínimas do dia, mas todas as outras, muitas ações hoje fecharam nas máximas do dia. Muito bom, Vitor. Tem uma pergunta aqui sobre estratégia de investimentos, né? Cliente perguntando se a Lifetime, neste momento, vai alterar a estratégia de investimento. Acho que aqui vale um panorama, né? Porque a gente, durante todo esse ano, dada a volatilidade, as incertezas eleitorais, a gente veio reduzindo o risco dos portfólios, né? Tanto com ativos pós-fixados, como ativos de caixa, enfim, com bem menos risco do que tradicionalmente se tem em cada portfólio, para cada perfil de investidor. Obviamente, se tendo mais clareza e mais definições, né? Hoje nós estamos aí a menos de 24 horas da decisão, né, do novo presidente, e obviamente ainda não temos clareza de ministério, não temos clareza do cenário, ainda não tomamos nenhuma ação neste momento, mas a gente já começa a ter sinalizações e vamos acompanhar quais serão as próximas definições, mas certamente haverão ajustes aí nas estratégias de investimento, visando sempre o médio prazo, médio e longo prazo. Tá? Então, até o momento não temos decisões, ainda não tomamos mudanças estratégicas, mas elas realmente são iminentes. À medida que a gente for tendo mais definições e mais clareza, essas definições vão ser tomadas sim. Legal. Posso responder mais uma de ações, Fernando? Claro. É um tema que está em pauta também em relação à reestatização da Eletrobras, que o Lula havia comentado. Inclusive, hoje, a área de análise do BTG escreveu um relatório fantástico ali explicando como isso realmente está fora de cogitação, não por motivos ideológicos nem nada, mas porque realmente é muito caro. É inviável você reestatizar uma Eletrobras, perdão. A gente tem, essas ações foram vendidas para acionistas privados, dentro desse estatuto todo de Eletrobras hoje, você tem uma poison pill, que é basicamente o seguinte: se qualquer acionista, inclusive o governo, quiser adquirir o controle acionário da empresa, ou seja, ter 50% mais uma ação,
isso aí ele tem que pagar aí 200% do valor da empresa para esses acionistas. Então, hoje, se o governo quiser recomprar a Eletrobras, ele paga 300 bilhões de reais. Então, fora que, assim, é algo que seria acho que, assim, acaba o Brasil, né, Álvaro, se acontece um negócio desse em termos de risco Brasil, né? Se afugenta tanto capital externo que acho que nem vale a tentativa de recomprá-la. Então, assim, acho que é um risco muito alto para um dinheiro que o governo não tem hoje na mesa e seria uma quebra aí de todo o mercado de ações, basicamente. Então, acho que bastante fora de cogitação, algo assim. Não sei se você tem algum complemento, Álvaro. Não, eu acho que é exatamente o que você comentou, assim, acho que esse atual governo, o novo governo, ele vai precisar passar pragmatismo. Eu acho que passar pragmatismo mora em você talvez não acelerar pautas de privatizações, porque não é característica desse presidente, desse partido, mas não retroceder como não retrocederam a Vale do Rio Doce, lá no FHC, depois quando ele foi eleito presidente. Foi a mesma história, né, entendeu? Assim, mesma história, assim, lá atrás, né, a gente vai voltar com a Vale, porque venderam a Vale a preço de banana, não reverteram nada, viram que foi uma boa estratégia para a empresa cresceu, foi uma grande geradora de empregos. A Eletrobras acho que pode seguir o mesmo caminho. De novo, não acredito em avanço de privatizações, pode haver até uma criação ou outra de alguma estatal para tentar incentivar algum setor XYZ, mas me parece que o programa de parceria público-privada, me parece que é o modelo que vai avançar e vai trazer, e pode trazer esse investimento estrangeiro direto para a infraestrutura brasileira. Álvaro, eu tenho uma pergunta aqui, né? Eu acho que vai ser a nossa última, por conta do horário aqui. Mas é um assunto que tá rodando meio abaixo do radar, né? Quais as perspectivas para o agronegócio no novo governo, né? A gente sabe que o governo atual foi bastante efetivo, né, no agronegócio, se aproximou muito, enfim, qual a perspectiva deste novo governo para o agro? Você acha que teremos grandes mudanças aí? Então, não acredito que tenham grandes mudanças também. Acho que esse é um governo que vai tentar conversar com todos os segmentos da sociedade, como eu falei anteriormente. O que hoje é colocado é que a Simone Tebet pode ser um nome potencial para ocupar o cargo de Ministério da Agricultura, dado que ela vem do Centro-Oeste, dado que ela foi eleita como senadora por esse mesmo público do agronegócio. Então, acho que o nome dela seria uma sinalização, talvez não a melhor que o agronegócio gostaria, mas acho que uma sinalização de conversa, de diálogo com o atual governo, que não vai mudar políticas do dia para a noite. Acho que as expectativas para o crescimento do agro no ano que vem também são bastante interessantes. Se não me engano, segundo a Conab, a expectativa é de um crescimento de 15% para o setor no ano que vem. Acho que o ambiente internacional de extensão de conflito apenas fortalece o papel do Brasil como exportador de alimentos. Isso acho que está bastante claro. Se a gente tiver o ano que vem um crescimento da China, eu acho que a gente pode também, no ambiente de proteínas, avançar ainda mais. Então, acho que o Brasil está bem estruturado para um crescimento em 2023 e 2024, e não acredito em alterações bruscas nas legislações ambientais. Eu acho que vai ter alguma aproximação para alguma conversa, e é por isso que um nome de meio de caminho, como a Simone Tebet, tende a ser aquele o mais próximo a se concretizar nesse cenário de agricultura. Fantástico, fantástico. Vitor, trazer aquele slide que você tanto gosta. Isso aí está na Conta cabeceira. para a gente um pouquinho. Legal, pessoal. Esse é um trabalho que o JP Morgan faz anualmente. A gente acompanha há muitos anos já. Os números raramente mudam, tá? E a gente traz porque para contextualizar um pouco, né, como o mercado é volátil e como é fácil a gente perder oportunidades e diminuir de forma muito significativa o nosso retorno. Então, fazendo um disclaimer inicial, a gente sempre, quando faz uma alocação em ações, a gente gosta
de ter uma parte dessa alocação que é de fato uma alocação estrutural, que a gente está sentado na bolsa e vai surfar todas as oscilações aí de longo prazo, sejam para cima, seja para baixo, e uma outra parte mais tática, oportunidades pontuais, que a gente compra algum papel com viés um pouco mais de curto prazo, ou com operação com opções, enfim, mas realmente daí para capturar questões específicas. Esse slide aqui, ele mostra basicamente essa questão do estar sentado no mercado e surfar qualquer tendência, que é a parte estrutural que eu comentei. Então, o gráfico de cima, ele mostra basicamente o seguinte para a gente: 20 anos de mercado americano, o retorno anualizado dele. Então, a primeira barra à esquerda, ela representa o investidor americano que comprou $10 mil no principal índice de bolsa americana e carregou ali ao longo desses 20 anos sem nunca mais vender. Esse não sei nunca mais vender, ele pode ter trocado de papéis, mas ele está sempre em bolsa, sempre com esse índice. Então, até fazendo um paralelo aqui, a gente tem uma carteira recomendada do BTG, que é a carteira 10 uma carteira fantástica, aderente ao índice Bovespa e que constantemente vem colocando um alfa, ou seja, um retorno adicional, mas está sempre em bolsa. Ela não sai da bolsa para renda fixa ou para fundos, enfim, fica sempre no mercado. Então, esse investidor que ficou 100% do tempo investido, ele teve, na média, 8,6% ao ano de retorno. Para nós brasileiros parece pouco, porque a gente convive com juros muito altos, mas na cena americana isso aí é 1,5 ou 2 vezes a taxa de juros do período, tá? A renda fixa do período. Então, esse investidor teve esse retorno de 8,6 vezes. E a segunda barra, logo na sequência, ela representa basicamente o seguinte: se esse investidor perder os 10 melhores dias do ano em 20 anos, 10 melhores dias do mercado em 20 anos, o retorno dele cai pela metade, cai para 4,4%. E se ele perder apenas 20 dias em 20 anos, o retorno dele foi para 1,7%, ou seja, quase zero. 20 dias em 20 anos, pessoal. Tá? E daí você fala, poxa, mas o cara tem que ser muito ruim para perder os 10 melhores dias nesse período todo, né? E o fato é que ele não tem que ser muito ruim, porque o que acontece, que é o que está escrito no box superior aqui, onde o Fernando está passando o mouse, 8 dos 10 melhores dias, eles aconteceram no intervalo de 2 semanas depois dos 10 piores dias. Ou seja, a gente tem aquela queda horrível do mercado, um dos 10 piores dias, e em até 2 semanas, a gente teve em 80% dos casos um dos 10 melhores dias. Ou seja, a bolsa cai, que nem a abertura de hoje no mercado, o investidor se assusta, ele vende, e ali, em um intervalo de 2 semanas, ele vai perder um dos 10 melhores dias, e, consequentemente, o retorno dele cai pela metade. Então, é por isso que a gente acha muito importante não tomar decisões precipitadas, principalmente nesse momento, como a abertura de hoje, com as ações caindo 3%, 4% na abertura e indo fechar com 4% de alta. Realmente é uma parte investidora que tem que estar bem assessorado, em primeiro lugar, e, em segundo, ter separado na cabeça que uma parte da exposição em ações ele realmente vai surfar as tendências de longo prazo, sejam elas para cima ou para baixo, e ele também pode usar outro recurso para fazer algo um pouco mais dinâmico, alguma coisa mais tática, tá? Então, é isso que a gente acredita aqui quando a gente fala em investimento em renda variável. Muito obrigado, queria agradecer muito a presença, Álvaro, muito obrigado pela participação, pela presença, pelos elucidativos comentários. Acho que a gente está aqui hoje num papel de tentar traduzir aquilo que a gente viu de eleição, sem viés, sem partido, mas como a economia vai se portar, como a gente vai cuidar dos investimentos e como nós devemos seguir daqui para frente, olhando para o futuro, para aquilo que de fato vai ser o nosso país. Obrigado, Vitor Caretoni. Eu que agradeço, pessoal. Contem com a Lifetime sempre para o que precisarem. Obrigado, gente, pelo convite aqui no BTG Pactual. Sempre uma honra estar falando com a Lifetime, com seus clientes. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, boa noite.